E aí, tudo bem? Vamos revisar as operações feitas no dia 6 de julho. Eu acabei não mandando ali no dia como é habitual, porque eu quis fazer ela em forma de React, certo? Então, fica até o final desse vídeo. Ele é muito legal de entender. Foi um dia de loss, um dia de perda, onde normalmente tem muito aprendizado pela frente, certo? Vou ficar virado um pouco para cá, porque a imagem do vídeo está aqui nessa região, certo? Então, prestem bem atenção aí no aprendizado aí, no passo a passo, digamos assim, dos erros que foram cometidos nesse dia e como evitá-los, certo? Então vamos lá, eu já coloquei aqui mais ou menos no ponto onde a gente abre a posição e aí a gente já checa três situações. A primeira é índice de volume acima, Petro fechada, pontinho vermelho aqui, ó, e vale aberta, ou seja, para a gente trabalhar no sistema de Edge, estou terminando aí a gravação dessas aulas para liberar para vocês, é o fator preponderante que você tenha índice, vale e petro abertos, certo? Então, o que me chama a atenção inicialmente é a gente não ter respeitado isso no dia, certo? Então, vamos ver aqui, ó, vamos dar uma aceleradinha, a gente vai ver que a gente vai abrir a posição aí, olha lá, abrir a posição, estou comprado em índice, vendido em vale, com Petro fechada. E por que que é importante evitar isso? É importante evitar isso porque tem uma característica que é muito usada em valuation, que é chamada de beta, que é a relação, a correlação entre o índice e as ações, certo? Por que que a gente usa Vale Petro? A gente usa Vale Petro por entender que o peso dela mais a correlação, que é o beta, são significativos para o movimento do índice. Então, o ideal é que você tenha a abertura das duas para você ter uma clareza operacional do que está acontecendo, certo? Então, o primeiro erro foi ter aberto a estrutura de Edge sem Petro estar aberta. Isso demonstra um pouco de ansiedade do operador, certo? Aquele que aquilo vos fala. Então, vamos lá. Vamos avançando aqui. Eu avancei aqui, está no minuto 22. Vamos avançando um pouco mais aqui para ver se... Até aqui tudo normal. A gente tem uma ponta vencedora e uma ponta ganhadora, como a Edge normalmente né? Então, vamos avançando, vamos avançando. Vamos lá. Aqui nesse ponto, a gente já consegue ver uma coisa interessante, certo? Vou avançar um pouquinho mais. Isso, aqui, ó. Isso aqui é muito interessante de ver. Vamos focar aqui, ó, no financeiro, que vai ficar mais fácil de ver, certo? Eu vou voltar um pouco para vocês perceberem. Vou voltar aqui, ó. Olha lá. O índice estava cerca de R$ 20 negativo e Petro estava no preço. Não, Vale estava negativa e índice estava R$ 20 negativo. Olha a progressão do índice versus o que vai acontecer com a Vale. Olha lá, o índice vai progredir praticamente para zero. Olha lá, progrediu para zero. E Vale não andou nada. Então, isso quer dizer que a correlação naquele dia entre esses dois papéis, ela não está tão conectada uma na outra. Então, aqui seria um sinal de alerta. E é por isso também que a gente tem que esperar as duas abrirem. Porque a Vale tem cerca de 15% do índice, Petro, se a gente juntar as duas, né, a 3 e a 4, dá cerca de 10%, ou seja, olhando as duas, a gente vai estar vendo um quarto do índice, aproximadamente. As duas têm um beta relativamente alto, né, ou seja, a correlação entre as duas com o índice é muito forte, certo?
Mas nesse dia e nesse momento específico eu estava muito descasado. Você vai ver no decorrer que ocorre esse descasamento muito claramente. Lá, o índice começa a fluir e Vale está parada, tá vendo? Quando a gente olha para esse cenário aqui, ó, Petro está de volume abaixo no dia, índice está de volume acima. Desculpa, Vale está de volume acima. Então, o que, que acontece aqui? O ideal é que você observe a ação que está de volume acima. Deixa eu tirar esse negócio da frente aqui, peraí. Avançar um pouquinho para tirar esse negócio da frente, pronto. O ideal é que você use a ação que está de volume acima, porque ela tem força no direcional dela, conforme os nossos preceitos. Para estar posicionado na direção, para se posicionar no índice na direção, e você use a ação que está com volume abaixo como a possível ponta perdedora, porque se ela está de volume abaixo, ela vai ficar, teoricamente, ela vai ficar parada. Claro que não é tão simples assim, a gente tem que ir analisando, mas o conceito teórico é esse da ED, certo? Eu estou montando índice com vale e, na verdade, eu não... Por que eu montei índice com vale? Porque Petro estava fechada e, por ansiedade, eu acabei montando a estrutura antes. E aqui, na verdade, eu teria que estar montando a estrutura com Petro e operando o índice conforme o movimento da Vale. Então, aqui tem um erro técnico claro. A origem disso foi a ansiedade lá na abertura. Certo? Beleza, vamos seguindo. Eu vou seguir. E aqui começa a ocorrer um outro fenômeno que também é bem interessante. Vou deixar ficar bem gritante aqui, ó. Olha lá, agora está bem gritante, certo? Então, eu estou montando uma estrutura de edge, certo? Portanto, o que, que deve acontecer? Eu tenho que ter uma ponta vencedora e uma ponta ganhadora. Olha só como está agora. Uma ponta perdedora, três pontas perdedoras, certo? Eu acabei aumentando a estrutura com Petro, tardiamente, porque percebi essa desconexão com a Vale naquele momento, certo? E não reconheci, eu acho que em algum momento eu fecho essa ponta de Vale, quer ver? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Ainda, olha lá, na verdade eu fechei Petro, certo? De novo, está errado. Por quê? Porque é Vale que está de volume acima. Então, é a Vale que está levando o índice, certo? A análise da direção, eu não vou fazê-la aqui para não ficar uma coisa muito grande, mas a Vale de volume acima, a gente boleta no índice na direção que a leitura nos determinar, certo? E a Petro tem que ser o seguro, Petro tem que ser a ponta perdedora. Por quê? Porque a probabilidade dela ficar parada é grande. Então, o que, que acontece aqui? Eu estou ao contrário. Então, é realmente o dia que o cara está com a cabeça quadrada, sabe? A verdade é essa. Pois bem, vamos seguindo. Deixa eu voltar aqui para um ponto que é mais interessante. Eu acho que foi mais um pouco para trás aqui, ó. Voltar. Não, um pouco mais para frente. Pronto. Aqui o que, que acontece? É a mesma situação, né? Você tem Vale levando o índice, portanto, eu nunca poderia estar redeado por Vale, eu teria que estar redeado por Petro, certo? E o índice já fluindo bastante aqui, ó, e eu sem ponta vencedora. Então, na verdade, assim, eu montei essa estrutura errada, ela tinha que ser zerada em algum momento, certo? Esse momento aqui, ó, eu vou voltar para esse momento aqui, ó, em que voltou para o preço, que vocês não vão escutar o áudio, mas eu disse isso.
falei, cara, eu vou fechar essa estrutura. Vou tentar voltar um pouco aqui para ver se a gente vê esse momento. Não sei se foi depois aqui, deixa eu ver se foi depois. Foi um pouco antes. Aqui, nesse momento aqui, ó, o índice já estava dando 200 aqui, não foi aqui não. Teve um momento que o índice praticamente voltou no preço aqui, ó. Esse momento aqui. Tudo bem, Vale já estava dando 100 pau para trás. Ou seja, ela estava determinando o direcional e eu não acordei para isso, certo? Então, aqui era para, no mínimo, eu ter fechado zerado o índice para dar uma clareza mental e entender o que aconteceu, certo? Então, a gente estou trabalhando também em como determinar os limites de perda do dia ali para evitar essa questão emocional do operador, né? Dele não saber o que fazer. O operacional de hedge, ele tem uma sequência vencedora muito alta, então você ganha dinheiro muitos dias seguidos, certo? Isso acaba inflando o ego do operador. No dia que a perda vem, ele não consegue reconhecer exatamente o que está acontecendo, ele fica sempre no afã de tentar ajustar a estrutura para o net zero, né? E acaba acontecendo isso, certo? Então, eu não fechei o índice, e aí o loss foi pesado, ó. Aqui, ó, eu finalmente reconheci a perda do índice, fechei o índice aqui, ó, fechei o índice, e aí comecei a fazer direcional em papel para ver se eu conseguiria resolver alguma coisa. Acabou não dando muito certo também, e eu acabei fechando tudo aí. Que horas que foi isso aqui? Meio-dia e pouquinho aí, certo? Então, foi um dia ruim, esses foram os aprendizados, certo? Primeiro, cuidar bem da ansiedade para esperar o mercado abrir por completo, índice, vale, petro, para que você tenha uma clareza, porque a gente vai precisar compreender que ação vai puxar o índice para que lado, certo? E você precisa ter as duas abertas, é muito comum, você tem três cenários mais ou menos condicionais, né? Petro e Vale abrindo de volume abaixo, que é ruim para nós, porque é aquele momento em que o índice fica terrivelmente parado e aí você não consegue entender o que está acontecendo. O ideal, que é o que na maioria dos dias acontece, é você ter uma dando direcional e outra meio morta. Aí é o melhor momento para montar a estrutura, certo? E as duas no direcional. Aí é melhor fazer o operacional clássico direcional do que montar uma estrutura de edge, ou seja, aproveitar que as duas estão na mesma toada e operar o direcional mesmo, como stop normal e tudo mais, certo? Mas foi isso que aconteceu na quinta-feira, certo? Então, não foi muito legal, assim, certo? Foi uma coisa bem, acho que de aprendizado mesmo, de entender que essas estruturas elas não têm o poder infinito de te colocar em ganhos. Elas são muito boas de operar, elas te dão uma tranquilidade operacional muito boa, conforme eu já mencionei. Isso também vai estar descrito nas aulas. Se você não tem uma relação muito boa com o mecanismo de stop por trade, você tem que testar isso aqui, certo? Ou seja, se a gente olha para o seu relatório e você nunca consegue conviver e nunca consegue fazer aquelas barrinhas vermelhas para depois fazer aquela barrona verde, se você nunca conseguiu reproduzir isso, se você olha para o meu relatório ou para dos nossos outros colegas, os outros membros da Connect, e fica babando quando você vê os caras mandarem isso lá no grupo e fica com inveja de não conseguir reproduzir isso, a ideia desse operacional é tentar te colocar numa condição que esteja muito próxima disso, sem você precisar estopar, certo? Beleza? Vou aproveitar e também já mandar aqui, ó, vou parar aqui o compartilhamento, vou fazer
o compartilhamento da tela de hoje para a gente dar uma olhada também hoje está bem legal, assim, hoje nós montamos uma estrutura muito legal, foi zero ansiedade na abertura, fizemos como manda o figurino, certo? E agora eu estou fazendo praticamente um trailer stop de proteção aqui no médio do HFT, a gente já tem mais do que a meta primária garantida, e agora estamos buscando aí a meta secundária. Perceba que a nossa meta secundária está bem alta hoje por conta do quê? Do loss de ontem, certo? Não sei qual será o resultado, nós temos ainda mais uma hora e meia de pregão, e vamos ver o que, que vai acontecer. O legal é que o financeiro da estrutura de hoje já pagou e já sobrou o loss de ontem. Então, o gerenciamento de risco aí está em dia também. Tá legal? Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar lá o badalo das notificações e dar o gostei aí se você gostou do conteúdo, beleza? Um abraço e até a próxima.